Todo mundo tem um lado A e um lado B. E aí galera, beleza? Começando agora mais um podcast Lado A, Lado B, uma produção da Assembleia do Rio Grande do Sul. Eu sou o jornalista Christian Costa e comigo no estúdio minha colega Victoria Urbani. Tava com saudade de ti já, Vic. Tudo tranquilo? De volta. É, legal. A gente hoje vai entrevistar a galera. Sobe a vinheta aí, né? Atrapalhei a vinheta. Com a gente aqui no estúdio também, no episódio de hoje, né, a deputada Sofia Cavedon, a primeira deputada, né, a participar do lado A, lado B. Em seu segundo mandato tem como principais pautas a educação e a cultura. E é uma grande honra pra gente aqui receber a senhora e já agradecendo o convite. Tudo certo, deputada? Tudo, muito obrigada. Achei a proposta bem interessante. Ah, legal. Instigante. Deputada, eu tava até conversando antes com a Vic, né, fugindo um pouquinho do roteiro. Sempre, ele sempre faz isso. Eu sempre faço isso. Tu passou a tua infância em Veranópolis. É o lado B, é o lado B. E o que tu gostava de fazer assim quando tu era criança, adolescente? O que tu curtia? Então, a gente morava... Em Veranópolis é uma cidade pequena, né? Mas a nossa casa também é um pouquinho periférica. Não é zona rural, mas tinha um belo pátio. A gente até tem esse terreno ainda. Um terreno assim de 30 por 60 de profundidade, né? E a gente vivia subindo em árvores ali. Era subir árvore, era comer ameixa. Pra loucura dos pais. Cantar em cima das árvores. Não, eu acho que a mãe... Eles sempre acharam normal, assim. E... as brincadeiras de esconder com os vizinhos, no meio das lavouras de milho, né? A gente era uma zona urbana, assim, né? E essa era uma das atividades, assim, mais... Porque a gente ajudava muito em casa, nós éramos cinco filhos, 5 irmãos, né? E depois estudávamos muito, a mãe era professora, então essa coisa de ler era uma coisa muito, muito boa, muito vivida intensamente por nós. Ler e fazer temas, e era aquelas tardes desenhando, recortando, colando. Era uma vivência escolar muito intensa. Então, eram assim, talvez as coisas mais fortes, e a questão da Igreja Católica também, né? Porque assim, a minha mãe até hoje, tem uma Dona Lourdes e tem 91 anos, muito religiosa, mas é muito, assim, né? De rezar de manhã, de meio-dia, de noite, diante de qualquer coisa. Quando vai fazer um bolo, nós fomos fazer um bolo no fim de semana, e ela, vamos rezar uma Ave Maria. E a missa, ela assiste. Assiste, vai à missa, e nós então vivíamos também em torno disso. Isso era muito forte, né? Tem a oração para tempestade, para Santa Bárbara, tem oração para todas as situações, e a gente ia à missa e todas as festas de paróquia, né? Então as festas do São Luís, de São Pelegrino, que é o nosso bairro até hoje, lá a mãe mora lá. Nossa Senhora de Lourdes, as quermesses, né? Então era assim, Nossa Senhora de Lourdes tem uma novena de 9 dias, em todas as noites. Então aquela movimentação, ali eram os encontros sociais da gurizada, da juventude, né? Então era uma intensa vida religiosa, muita brincadeira em casa, pátio, horta, árvores, e muito livro, muito estudo, né? Por conta da mãe professora, que sempre dizia que nós íamos fazer faculdade. Era um sonho que ela tinha para todos. Todos fizeram? Todos os 5 fizeram. Tu é a mais nova, a mais velha? Eu sou do meio. Tenho um irmão e uma irmã mais novos e um irmão e uma irmã mais velhos. E toda essa questão dos recortes e tudo mais teve reflexo hoje em quem tu em quem eu sou. Eu sempre digo, eu tenho que mudar para um tablet, pelo amor de Deus, porque eu venho sempre de mochila, porque o meu caderno de registro é meio parecido com esse caderno aqui, né? E eu lembro eu tenho até guardado até hoje o meu estágio do magistério também, é tudo coladinho, assim, uns arquivão. Então, a mãe era muito de recortar, vocês não acreditam, mas a gente tinha coisas até hoje. Lembro, a gente estudava Expo Inter, por exemplo. Começava a Expo Inter, a gente pegava os recortes de jornal, do melhor boi, o mais bonito. Tá, mas em casa, não pela escola. Era a escola trabalhava muito. Tá. A escola trabalhava e em casa também trabalhava. A mãe trabalhava muito, porque a mãe preparava aulas. Então, até hoje, ela tem, assim, quilos de aulas, de escritos, de desenhos, de recortes, de revista e de jornal que ela separava para usar na sala de aula. Né? Era o audiovisual.
E a gente fazia junto e entrar nessa vibe aí. A educação era muito ligada a isso. Parece bobagem, mas a gente tem uma cultura ainda muito preservada, em especial pela mãe, né? Que o pai faleceu cedo. O pai faleceu com 55 anos. Veja, a mãe tem 90, já faz 40 e mais de 40 anos. Mas então, em determinado momento, ela e vocês, assim, ela criando vocês? Sim, sim. Só a minha irmã mais velha tinha saído de casa quando o pai faleceu. Tinha ido a primeira que saiu e foi estudar em Caxias. E nós 4 estávamos com ela em casa. E aí, a mãe, ela tem essa cultura de, no verão, preparar todas as chimias para o ano inteiro. Né? Ela tem essa cultura de fazer o sabão caseiro. Essa cultura que, muito tempo com o pai fazia, assim, de matar o porco e fazer todas as peças que o porco oferece. E a gente participava intensamente. E aí eu cheguei aqui, veja bem, eu me lembro até hoje que eu vim de ônibus para vir para cá estudar e fui parar ali na porta da casa estudante, na CEURGS, e eu olhava na parede e estava escrito Elis Vive, Elis Vive. Eu fui perguntar quem era Elis. Sério? Com 19 anos. Bah. Então foi o ano que ela morreu. Sim, 82. Então nem tudo chegava. Veja, eu era uma pessoa, eu sempre digo, eu era uma pessoa que trouxe vários livros, que eu tinha amor pelos livros, então os meus horários de recreio eu ia na biblioteca e tal. E eu me ressinto, assim, de não ter sido orientada a ler isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não lembro, assim, de algum professor ou professora ou alguém resolver. Nem na faculdade? Então eu lia de tudo. Não, eu digo não, depois, claro. Ah, sim, no colégio. Na educação básica, eu lia de tudo. Eu lia Sabrina, eu lia... Júlia. Bom, mas passava de tudo. Júlia. Minhas tias adoravam. Mas lia muito o Menino do Dedo Verde, Poliana, blá, 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 blá. E assim, a minha cultura musical é música popular brasileira, né? E música latina, né? Da América Latina. Cúmbia. Tudo, assim, Mercedes Sosa, música popular da América Latina, né? Tu curte Charly Garcia? Eu ia falar de Charly Garcia, de Fito Paz, eu sou simplesmente, né? Tem que ver cantada com as... Muito bom, na Netflix, né? A série do Fito Paz. Muito legal. A série do Fito eu vi quase toda, eu acho muito que eu legal. parei lá no final. Então, sim, mas isso foi então uma abertura... Depois vindo para cá, faculdade, o envolvimento com a educação, enfim, então muito América Latina e música popular brasileira. A gente sabe que a senhora cultiva hortas, então isso também requer tempo, cuidado. Sim. Não, essa é outra paixão, assim, que eu herdei. Então, eu tenho hoje até composteira, tudo é na casa do namorado, porque hoje eu moro em apartamento, com uma areazinha pequena, assim, de frente tem um solzinho, né? Mas eu tenho ali um pé de couve, ninguém acredita, mas é um pé de couve. E eu tiro as folhas de baixo, ele tá bonito, que parece vou usando as folhas todo dia, basta um pé de couve, tu tem couve todos os dias pra fazer a Sério? Tenho couve, tenho manjericão. Às vezes tem pimenta, tomatinho, deu esse ano. Então, assim, 4, 5 vasos ali. Mas eu tenho composteira, né? Mas por quê? Porque lá em Veranópolis, e quando eu vou lá em Veranópolis, eu ajudo a plantar canteiros. Eu sempre digo, qual é o canteiro que eu vou? Porque é tipo um hobby, assim, né? Uhum. Daí a mãe diz, bom, vai lá, compra isso, compra aquilo, de mudinhas, né? Então, a gente tem uma horta que ela ama lá, de paixão, e que aqui... Na casa do namorado a gente tem composteira, então eu separo o lixo, assim, o seco, o sujo e o que é orgânico que vai para composteira. Então a gente composta aqui. E então eu adoro, assim, flores, especial temperos que dá para plantar em lugar pequeno, né? Temperinhos. E já tivemos hortinhas, até maracujá eu já colhi ali na casa do Mário, que é meu namorado. Porque assim, eu trago as mudinhas e vamos botando aqui, ali, colar, né? E vamos distribuindo as mudas. Sofia, a gente tá batendo esse papo que é 10, 15 minutos mais ou menos, né? E em várias vezes tu falou na tua mãe. Tu te considera uma extensão da tua mãe em várias coisas, assim? Porque várias coisas que tu falou, minha mãe gostava e eu gosto também, sabe? Uhum. Tipo, é como se fosse uma extensão dela em várias coisas, Sofia. É que hoje eu tô vivendo, vocês estão me conversando comigo num reencontro, né? Mas é muito claro a força com que ela segurou a família, porque o pai tinha uma outra postura, ele não era, assim, vinculado muito ao criar os filhos, né? O pai era caçador e pescador, né? O pai era lá da beira do Rio das Antas, então no sábado e no domingo. E ele foi sempre operário, depois que ele saiu de lá, eles foram para Veranópolis e casaram. Ele era operário da serralheria, serralheiro, ele foi ficando até surdo, porque cortava, serrava aquelas enormes
aqueles troncos para fazer tábuas, né? Até tem um banquinho, tem uma estante que ele fez, mas bem assim, rústica, né? E o Mas hobby cheia de dele... significado, né? Tem cheia de significado. Tem um banco ali que eu cuido. Então, e ele tinha o hobby de caçar e pescar. Então, ele tinha sexta para sábado, sábado para domingo, ele virava as noites com os amigos, que até hoje a gente encontra, caçando. Ele tinha cachorro. Então, naquela época, os Hadith da vida, né? Eu digo que os Hadith do pai era o próprio. As coisas evoluíram depois. Claro, tem um monte de casa que o mundo mudou. Mas é isso, né? A gente se criou, por exemplo, na minha casa, brincando com a espingarda de chumbinho. Sim. Não sei como é que eu também. Tu também? Também. A gente colocava aquelas latas assim, ó. Umas coisinhas de madeira pra tirar e tal. Pra tirar, sim. Era assim, porque... Com 8, 9 anos, né? Já pensou? Que loucura, Que né? perigo! E hoje Que as loucura. crianças vivem infâncias completamente diferentes. diferente. Eu já vivi uma infância completamente diferente. As de hoje, por exemplo, Mais ficam ainda. em casa, mexendo no celular, no tablet. E as outras convivem com a guerra mesmo, né? Sim, com claro, armas com mesmo. outra realidade, né? Então eu sou uma pessoa daquelas que sou pelo desarmamento, eu também. né? Mas eu vivi isso. Minha casa, o pai, ele passava enchendo os cartuchos em cima da mesa. Era a cultura dele, né? Então, a vida dele... A mãe não era. A mãe era assim, ó. Os pintinhos. Então, é muito forte na nossa criação. Tu falou uma coisa de reencontro, eu queria buscar isso. Isto, é porque agora, com os meus filhos criados, os 2 casados, eu tenho 2 filhos, né? Então, eu acho que tem um amadurecimento, assim, uns 50 em diante, que a gente olha mais pra tua mãe e diz, puxa, agora ela precisa de colo, e daí tu vai desvelando. É muito bonito como isso que eu tô falando pra vocês, é um reencontro meu com as minhas origens. Mas pai, por isso que eu faço isso, por isso que eu sou assim, e vou ressignificando. E é tão bom, porque são as raízes da gente. Mas em algum momento tu Sim. Tu teve um certo distanciamento Tive. disso? Ou até desculpa a expressão, até uma vergonha de alguma coisa? Vergonha nunca. Mas o que acontece? Quando tu vem para uma cidade grande, né? Eu, por exemplo, desconstruí Deus, né? Sim. Eu ia à missa, até os 25. Eu cheguei aqui com 20. Até os 25 eu ia à missa todo fim de semana. Daí eu fiz uma desconstrução a partir de todas as leituras, os debates, né? A aproximação com o marxismo. Então, assim, Deus deixou de ser aquele Deus, aquele Deus, Senhor do dono da vida e da morte, tará. E eu reconstruí. Então, eu sou assim, alguém vai lá na minha casa, vai ver que tu chega lá, tem um São Francisco na entrada, tem tudo coisas que sempre foi a mãe, porque a mãe tem isso, ela é uma catequista. Eu fui catequista também, quando eu era jovem, né? Mas ela é uma profeta. E às vezes eu digo, mãe, ela não quer que filmar. Eu digo, mãe, tu quer que eu diga as coisas, tu quer que eu fale, tu quer que eu represente tais e tais ideias. E tu mesmo pode falar e representar. E ela diz, não, conta. Cada vez que ela conta a história, eu começo a filmar, porque ela tem muita história. Então ela é muito... Todos os filhos têm muita coisa. Ganha muito livro de religião, muito... E agora... Então o que eu fiz? No meu primeiro período de faculdade, de construir família, a gente afasta da família, né? E eu vejo isso que os meus filhos, claro, é teu tempo de cuidar dos filhos, da tua vida, então e muitas coisas que para lá eram absolutas, tu vai reconstruindo e traduzindo. Eu sempre digo que eu encontrei no Partido dos Trabalhadores o encaminhamento das angústias que eu construí, que construíram em mim, comigo, no meu processo de percepção do mundo dentro da Igreja Católica. Que a Igreja Católica trabalhava com a solidariedade, com a injustiça, contra a injustiça, né? Aquele irmão que passa fome, aquele irmão... E aí eu digo, mas o que eu faço com isso, sabe? Aquilo era pesado, eu tinha uma necessidade de sair de Veranópolis. Vamos fazer o quê, né? E aí a luta política me traz outros ingredientes, então eu relativizo muitas coisas. Mas passa esse processo e tu tem uma maturidade para perceber o valor da solidez toda, do cabedal todo que a mãe com a qual criou. E tu poder recriar e poder dizer que a Igreja Católica, ou o mantra de um terço, ele é uma energia positiva que carrega valores. Eu me lembro de dizer para o meu filho mais velho, tenho que contar isso, porque meus 2 filhos são
ainda muito vinculados à Igreja Católica. Os dois tocam aqui na Matriz, um aqui na Matriz, outro na São Sebastião. Foram líderes, são líderes. Olha que loucura. Mas por eles ou tu influenciou? Mas pensem, quando eu criei os dois, eu já tinha saído da igreja de ir à missa e tal. E eu disse pro meu mais velho, eles começaram a ir no grupo de jovens e tal, e eu disse pro mais velho, meu filho, eu queria só deixar claro pra ti que Deus não... louca. Que Deus não existe. Louca no sentido de... Esse Deus, assim, que criou... Bom, tem, né? Idealizado da Igreja Católica. Idealizado, enfim. Que é bom, por fé que tu acredita. Ele disse, mãe, não te... Olha, ele tinha, sei lá, 14, 15... Não te preocupa, mãe. O que me interessa são os valores que tem. Legal. Ele me respondeu assim. Então, até hoje, a esposa, a Paula, eles cantam, eles animam as missas aqui na catedral. Eles já têm 6 anos de casado e eles vivem toda essa vivência, esse ritual, para eles faz muito sentido. E eles foram criados num período em que por isso que eu digo, a força, e aí é a força da avó. Ao mesmo tempo que a gente possivelmente passe sem perceber, porque aquilo constituiu a gente, né? As coisas que a gente tem, as bíblias. O primeiro presente que eu dei pro meu namorado, pai deles, foi uma bíblia. Quando nós noivamos. Ele achou estranho, porque ele já sempre foi... Eu acharia também, eu acharia. Eu dei uma bíblia toda cheinha de marcadores dentro. Digamos que eu diria, puxa vida, né? Não é um presente assim muito normal, né? Então, hoje eu reencontro, e agradeço demais, porque se a vida tem uma riqueza, assim, vamos dizer assim, uma estrutura para poder responder coisas que nós não vamos responder, né? Lógico. Coisas que a gente acaba não... Olha só o que foi agora, o assassinato de 3 médicos jovens. Eu fico pensando, tem meu outro filho que é médico ortopedista, e tu fica pensando, o que explica um investimento numa vida interceptada desse jeito, né? Então tem muitas coisas que tu não vai explicar. Então eu não condeno quem tem a fé, quando a fé é para te colocar bem, assim, Então eu traduzo eu hoje me reencontro muito com a mãe e faço muito ela contar histórias, e vou muito lá, quando vou é para dar conforto físico, fazer coisas que ela gosta. Quer fazer isso? Vamos. Quer fazer aquilo? Vamos. E do jeito que a senhora fala, parece que tu sente muito orgulho da tua mãe, de toda a história dela. E tu acha que ela sente isso por ti, que ela sente orgulho da filha política? Da mulher que tu te tornou. A mãe, aí é que tá. A mãe também passou por processos bem difíceis em relação a isso, né? Então, porque ela tem um modelo que até hoje ela fala e repete isso. Não, mas as mulheres têm que ficar em casa. Sério? Sim, mas ela não é seu papel. Sofia? Ela trabalhava, mas sempre trabalhou meio turno. Ela sempre trabalhou 20 horas, né? E segurava a família e tal. Então ela sempre foi contra. Ela dizia, vai o teu marido, é o teu marido que tem que ir. Ela dizia pra mim, é teu marido que tem que ser candidato. Que tem que fazer, que tem que ser candidato. Então ela sofria muito com isso, e toda vez que acontecia alguma coisa, ela dizia, tu não fala porque vão te dar pau. Ela tinha medo de eu sofrer... Da crítica. Sofrer crítica. Aí, ou ela me ligava e dizia, aqui, ninguém gosta do PT aqui. Ela dizia, apavorada, em Veranópolis, que é uma cidade conservadora. E aí, assim, ela foi fazendo um processo, porque ela é muito participativa. Ela tem um olho para cada neto dela, ela liga, ela acompanha cada coisa, né? Então, ela tem hoje muito orgulho, tem muito orgulho. Então, mas quando eu falo, por exemplo, agora que eu sou pré-candidata a prefeita, meu nome está à disposição, não vai, não. Ela tem um medo pela exposição, né? E, ao mesmo tempo, ela atribuiu muito minha separação. Me separei com 25 anos de casada. Muito ao fato de eu sair muito de casa, de não ser a esposa dele. E provavelmente tem muito a ver com isso, né? Porque a gente esvazia uma coisa, enriquece outra, né? Por outro lado. Então, assim, essa contradição. Mas eu também acho que hoje ela tem muito orgulho. E na última campanha, ela me disse que ligou para várias amigas para votar em mim. Coisa que ela nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Eu deixava sempre um materialzinho ali. Mas se alguém vier te visitar ali na casa dela, né? Porque ela tinha ver essa política.
Mas ela é muito... Eu chego lá, ela já tem várias coisas apontadas pra me dizer. Mas por que que o Lula tá fazendo isso? Mas por que que... Então ela não é uma pessoa que não fique desligada e não me cobre, né, as coisas. Ela não muito é alienada. interessante. Não é nada alienada. Deixa eu voltar um pouquinho pra tua mãe. A gente tá falando bastante dela, acho que a gente vai fazer até um podcast com ela também. Olha só, Sofia, tu falou ali que ela conta muitas histórias. Sim. Vocês já se preocuparam, se fazem isso, né? De catalogar essas histórias, tu falou que gravou, mas tipo assim, fazer um livro de memórias da história da tua mãe, é uma vontade de vocês? Esse projeto existe? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho estimulado que ela escreva, porque ela tem muita coisa escrita. Ah, legal. No dia 7 de setembro, ela me ligou pra me cantar uma música que ela tinha anotado a letra relativa ao dia, com a letra de professora, né? Então eu digo pra ela, mãe, escreve algumas coisas. Eu tenho filmado, né? Agora a gente realmente não organizou. E porque ela conta agora, por exemplo, com essas enchentes, eu cheguei lá e ela contou, porque em 1941 ela tinha 9 anos. Quando teve aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, mas não pense que não teve lá. O que? O Rio das Antas. Também teve lá. Mas é porque encheu Porto Alegre, porque quando enche Porto Alegre, é porque o rio todo. Então a chuvarada em Bento Gonçalves e Veranópolis, ela disse que subiu e ela quis me contar, eu filmei ela contando. Ela disse, nós ficamos na janela, aquele rio virou mar. E ela conta assim que várias, ela chama de barreiras, né? Que caíram vários, porque ali tudo é peral, que a gente chama, né? São barrancos, né? À beira do rio, ali até subir. E o pessoal morava todo lá embaixo, né? E os italianos foram para lá, né? Uma leva de italiano que não ficou aqui na Vila Nova, né? Tem uma história interessante que eu descobri aqui, que é quando chegavam os italianos aqui em Porto Alegre, né, da imigração, quem tinha dinheiro, eu fiz, terra buona, buona. A terra aqui na Vila Nova tem uma colônia italiana, porque eram os italianos que tinham algum dinheiro e compraram para ficar aqui, e não, porque já sabiam que iam lá para a Serra, iam pegar os morros. Então, os italianos da Serra, eles recebiam sem pagar as terras, mas era assim, não tinha estrutura nenhuma. Eram todas, as alemães ficaram com as melhores, né? E tem uma colônia italiana aqui em Porto Alegre, né? E aí e lá é tudo nos morros. Então ela diz que desciam barreiras, e ela contou uma história de uma família que o pai dela, né? Disse, mas onde é que vocês vão? Ela diz o sobrenome da família, agora não lembro, que saíram de casa porque acharam que a água ia entrar no rio. E entrar na casa. E porque foi subindo, cobre tudo. Eles têm uma beira larga até o rio, tem um cemitério que cobre inteiro. Agora não tem mais no cemitério, porque já cobriu várias vezes aquele cemitério, aquele rio. Então o rio ficou, ela disse, em 41, o rio virou mar. Mas ninguém morreu e nenhuma casa foi levada. E caíram várias. E tudo ela atribui à oração dos italianos, ao milagre, ao fé dos italianos e tal. Mas ela lembra da enchente de 41. Então ela conta histórias, ela tem uma memória muito interessante. Sofia, a gente vai chegando a meia hora já de programa, passa rápido, né? Muito rápido. Passa rápido. E a gente ainda tem que entrar no assunto, nos teus assuntos favoritos, que é literatura. Deixa só eu fazer só pra gente não ficar com nenhum parênteses aberto aí. Qual é a tua playlist hoje? O que é o que tu escuta hoje? O que eu escuto? Música, eu já te disse, a Ana Carolina, música popular brasileira, Cássia Eller, essa mulherada toda que tá cantando, Fito. Vai no show da Ana Carolina cantando Cássia Eller? Se eu vou, ela vem aí? Eu não sei se já veio, vai vir agora. Eu assisti a última vez que ela veio, Ana Carolina, eu fui aqui no Araújo Viana. O Fito Paz veio aqui recentemente, não? Caetano, Gil, sim, várias vezes. O Arnaldo Antunes, amo de paixão. Eu adoro citar todos os nossos. Eu adoro o Arnaldo Antunes Fernanda Abreu. Cantando Judiaria do Lupicínio Rodrigues. Vamos falar um pouquinho de literatura, que essa moça aqui lê muito, Sofia. Esse é o assunto favorito dela também. Eba! Agora eu senti uma expectativa aqui em relação a mim. A senhora trouxe os livros favoritos. Ai, não me chama de senhora. Não, eu juntei alguns, né? Porque eu pensei... Mostra pra gente aí, por favor. Eu pensei em dizer, bom, o que eu... Hoje, nesse momento mais atual, eu tô gostando muito de ler biografias, tá? Então, eu sou muito capturada pela poesia. Então, eu gosto de, por exemplo, Paulo Leminski é um poeta, o poeta maldito da época
1980. E eu fui conhecê-lo agora, mas agora que eu digo... Sim, a obra dele, a obra dele. E esse O Bandido que Sabia Latim, essa é uma biografia dele maravilhosa, né? E eu, então, tô gostando muito de ler biografias ou histórias, como eu gosto do Rafael Guimarães, que para falar de um contemporâneo, Rafael aqui da Libretos, ele, em 1935, ele escreveu o Crime da Rua da Praia... como é que é o nome daquela Lagoa Azul. Então ele pega uma história real de Porto Alegre, o do Rio Grande do Sul, ele pega de muitas de Porto Alegre, e ele constrói um imaginário, constrói uma história. Faz um romance. Uma delícia, faz um romance situado nas nossas... Então, assim como o Assis Brasil também, o último livro dele, que é do pai do Mozart, eu adorei. Então... O Homem na Sombra também, que era o botânico de uma rainha, agora não quero chutar qual dela. Excelente. Então, assim, os dois têm um estilo muito parecido e eu gosto muito. Então, romances a partir da vida real. Mas gosto também de uma Cláudia Tages, que é, né, debochada, que pega nossos temas das mulheres e escracha, trabalha, ri dos dramas das mulheres. Gosto, tem uma coisa que eu adoro fazer, é pegar um autor, por exemplo, Irving Yalom, né, que ele é psiquiatria com filosofia. Não sei se vocês leram. Não conheço. Recomendo para todo mundo. Mas livros assim que ficaram muito, muito conhecidos. O Dia que Nietzsche Chorou. Né? Esse livro tem é o primeiro dele, de romance, que ele romanceia um filósofo no divã, né? Então eu gosto, por exemplo, se ali ele cita outros, a Lu Andrea Salomé, eu descobri ali. Ela é uma personagem aqui, real, e eu fui atrás. Então Mas eu vou a senhora descobre os livros como, assim, na livraria, em sebos, ou é pesquisando online? São muitos caminhos, tá? São saraus, como tu tinha me falado. Café filosófico na TV Cultura. Sugestão. Tu procura, tu vai atrás. Vou. Sarau elétrico eu vou quase sempre, que é o sarau que tem acho que 30 anos aqui no Ocidente, né? Então sempre eu me lembro dele nos anos 90 já. Sempre que dá, às terças-feiras, lá tô eu. Kátia Sumo, o Fischer, o Pianta agora, né? E eles apresentam muito livro lá. Tá, eu e o Mário, nós gostamos. Eu gostava de... E aí, mas eu vou comprar esse, aquele, eu vou comprar aquilo lá. Vamos atrás. Então, eu sou uma pesquisadora. Eu gosto de ir atrás. Acho que tu que lê, eu gosto de ir atrás. Um cita o outro, eu vou atrás. Ser um poeta que eu queria... Puxa, esse cara escreve muito pra Dedéu. Vamos ver quem ele era, como é que ele produziu. Esse cara destruiu-se, né? O Leminski. E escreveu pérolas, haikais, enfim. Aí, bom, tem coisas como o René Maria Rilke, esse poeta. A Lu, foi namorada dele, né? Contemporânea dele, do Nietzsche. E tentaram até morar junto. Ela era assim, ela tinha um casamento e tinha os namorados. Ela era... ela era uma... E depois estudou com Nietzsche. E ela, psiquiatra também, mas ela intelectual. Ela é um intelectual, olha, 1934. Incrível. E quebrava todas. E ajudou esse poeta a se encontrar. E ele é incrível. Esse Cartas a um Jovem Poeta é algo assim que todo mundo tem que ler, esse livro. Então eu vou assim, eu vou puxando o fio. Tem uma biblioteca muito legal, mas tem muito livro de quantos política. Livros? Pois é, ontem eu tava pensando quantos livros tem na biblioteca. Não sei, não tenho ideia. Tu não tem nem ideia de quantos tu leu também. Não tenho ideia. Eu tenho sempre 2, 3 que eu tô lendo ao mesmo tempo, e enfim, vai circulando. E tu é muito protetora com os livros, ou tu é aquela que empresta porque tu acha que a cultura tem que passar de mão em mão, ou tu esse é meu e ninguém toca. Tem alguns que eu fico, eu dou, tem alguns que eu dou, mas aí eu compro outro e dou, né? Mas os livros sempre sublinhados. Sim, eu marco, sabe como é que eu não tenho caneta? Eu dobro as páginas, olha aqui o que faço, olha o que eu faço. Eu dobro assim, aqui tem uma coisa interessante, eu faço eu estrago eles. Esse aqui é emprestado, então não tá marcado, só tá, né? Eu tenho, e eu cuido, porque eu acho que a gente empresta,
E agora o último da Márcia Tiburi, no dia que eu comprei, eu emprestei para uma amiga. Ela disse para mim, eu já li e quero te devolver. Então, assim, eu também tenho uma prateleirinha de livros que eu tenho que devolver. Esse aqui eu tenho que devolver, né? Esse é do professor Maurinto. E eu amei esse livro, vou mostrar porque eu achei demais. Esse é um poeta que a gente tem que curtir. Então, eu sou garimpeira. E eu vou... E assim, o fato de ser vereadora por muitos anos, então, o fato de investir na cultura, né, também me abriu muito para isso. As pessoas me convidam para lançamento de livros. Eu já fiz muito trabalho com bibliotecas, para reabrir bibliotecas, para dinamizar bibliotecas. Até a luta pelas livrarias de porta, de rua. A pauta da cultura é uma pauta forte. Daí ela me enriquece demais. Ela me dá muita coisa, essa pauta. E eu invisto bastante em comprar livro e ir nos espetáculos, ir nos saraus, espetáculos de teatro, que a minha paixão maior, não sei se consegue passar os livros, é o teatro, né? Eu sou muito seduzida. Quais autores? E agora, autores, tu vai me pegar... Mas quais peças, assim? Assim, Shakespeare, várias, né? Mas releituras ou tu gosta do tradicional, assim? Eu tenho... Alabarce é o que mais me apresenta Shakespeare mais contemporâneo, né? Não quero te falar, porque eu sou muito ruim de lembrar os nomes direito, né? Tem uns, o Terreira da Tribo, por exemplo, apresenta. Ali na do diretor russo, como é que eu vou lembrar o nome dele, que foi preso, tem um espetáculo sobre ele maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito do teatro, porque eu acho que a performance mexe muito comigo. A performance é a arte em que o ser humano tá ali e tá nos sacudindo. E tu já né? fez teatro? Não, só não. Eu tenho uma foto icônica minha que fiz uma socialite quando eu tava na liderança de grupo de jovens da Igreja Católica em Veranópolis. A gente fez teatro, ali fazia teatro. A gente fazia, porque lá tinha um padre que era maravilhoso, que foi toda a nossa infância, o Frei Antoninho Pascoalon, que hoje é de novo vigário, mas ele inovou nas missas e tal, então os jovens faziam espetáculos, né? Eu já fui à Virgem Maria muitas vezes na noite, na Páscoa, né? Na crucificação. Mas nós também fizemos uns espetáculos mais urbanos, assim. E eu tenho uma foto guardada até hoje que eu era uma socialite e tal. Mas foi ali a única experiência de teatro que eu fiz. E não faria não, teatro? Pensa assim em fazer? Não. Eu acho que... eu já passei vergonha alheia, como diz. Eu já assisti peças que eu fiquei achando muito ruim o desempenho. Eu acho que tem que ser muito bom. Porque uma coisa é tu fazer um quadro, pintar, tu pinta, repinta, dedica, né? Exige pra tu fazer uma coisa diferenciada, claro, né? Mas ali na hora, né? Interpretação. Tu tá exposto ali, né? Tu escreve, Sofia? Eu escrevo artigos pequenos, artigos pra jornal e tal, e eu acho que escrevo bem, direitinho. Mas nunca escrevi nada assim mais longo. Mas tem essa vontade? Já escrevi uns poemas, uns versos. Não, não é que eu tenha, eu não me sinto, não sei se eu faria alguma coisa tão importante como as coisas que eu costumo ler. Sim, mas aí assim. tu tá subindo muito o sarrafo, né? De repente... Tá criando uma expectativa... padrão. Uma expectativa muito alta, né? Exatamente. De repente seria legal, assim, pra te escrever, até uma forma também da gente se descobrir, né? Eu acho, pelo menos. Talvez, né? José Saramago começou tarde, Exatamente. E fez o que fez, né? É maravilhoso. Ele começou um pouco mais... Eu digo, ele não poderia ter morrido porque ele era um visionário. Intermitências da Morte, para mim, é um dos livros mais lindos dele. Não sei se vocês leram. Intermitências da Morte. É sobre... Porque ele inventava essas coisas, né? Ensaio sobre a cegueira. Ficou todo mundo... Esse ficou famoso. Por causa do filme também, né? Mas Intermitências da Morte, ele inventou o quê? Que ninguém mais morria em determinado país. A morte cansou, né? A morte, ele caracterizava como uma moça, né? Que entregava uns bilhetinhos roxos, assim, chegava um bilhetinho roxo que tu ia morrer. Tu bailava na curva. E ela, em determinado momento, cansou de matar. E aí ele faz. É um livro curtinho, é um livro preciosíssimo. E ele faz todo o exercício do que aconteceria conosco se a gente parasse e morrer.
Desde assim até ele põe a discussão entre os bispos, os padres, mas e agora, né? O cerne da religião, que é a vida é morrer para a vida eterna, né? O paraíso. Como é que é esse negócio? E tudo. E daí a crise das como é? Que fazem os enterros, e a crise da saúde, das funerárias, né? Vários setores, daí ele bota os setores a discutir, vai discutindo, e ao mesmo tempo tem no meio disso, tem o protagonista, ele acaba se apaixonando pela morte, vamos dizer assim, pela figura que representaria a morte. Então é um livro que é uma coisa, eu digo, é genial. Eu fiquei com vontade de ler. Leiam. Até porque eu gosto muito daquele do Érico Veríssimo que tá me fugindo agora, eles entram em greve em Incidente em Antares. Tem o Antares e depois o Incidente em Antares. Incidente em Antares é outro livro, assim, também que eu achei fenomenal. Fenomenal. É que no Incidente Antares, a greve, os coveiros entram em greve. Aham. E aí os mortos levantam pra dizer, pô, e aí? E agora? Os insepultos. E aí? São os cadáveres que estão esperando para serem sepultados. E o Érico Veríssimo maravilhoso, bota assim, uma prostituta, um cara que era anarquista, um aristocrata. Um aristocrata. As velhas, a luta de classes a ali. Luta de classes, exatamente. É arrepiante. Ali eu assisti também um teatro desse Incidente em Antares. E ali, sim, essa maestria, sim, que são poucos, né? Mas é o exercício da escrita que leva a isso. Eu tenho um dramaturgo que eu gosto muito, mas hoje, claro, como o mundo mudou, ele não é tão bem visto aos olhos de alguns segmentos. Já sei qual que vai falar. Tu gosta, Sofia, por exemplo, do Nelson Rodrigues? Não, mas aí é um problema da minha formação cristã. Eu sou daquelas que não diz um nome feio. Eu tenho essa dificuldade. Comprei a biografia de Nelson Rodrigues. Que é maravilhosa, o Anjo Pornográfico. Já li. Então tá lá pra eu ler, mas eu li assim as orelhas e né? Tá ali aguardando. Então assim, não é o meu estilo. É do Rui Castro, né? A que eu tenho, eu agora tenho que lembrar quem é que é o autor, mas eu acho que não é. Então não é o Anjo Pornográfico, não é o Anjo Pornográfico. Que é do Rui Castro. Então não é muito meu estilo, porque a gente também tem um pouco essa coisa do que bate legal. Claro, lógico. Né? Eu acho que um gênero literário que eu gosto muito, talvez por ser jornalista, é livro-reportagem, porque aí eu acho que traz também a vida real, né? Fatos que aconteceram, então é um pouco de uma biografia, talvez. Mas também tem várias questões históricas, políticas. Mistura elementos, né? É. Eu me lembro que na faculdade a gente viu, o sequestro do Gabriel, não era do Gabriel Garcia Marques, acho que era Notícias de um Sequestro. Não sei se leu esse livro. Não e era mais ou menos mas por já aí. ouvi falar. Era mais ou menos por aí, era um relato de alguns sequestros e tal. Sim. Não, tenho. Eu gosto mais aí, é filme, aí eu gosto de documentários. Sou muito fã de documentários. Tipo, né? quais? Vamos ver qual é o último que eu assisti. A gente só quer aqui estigar a memória. Tu tinha que me ter, não, porque daí eu já recordava, assim, daqui a pouquinho vem. Deixa eu te falar dos mais recentes. Isso, claro. Não, deixa eu falar do mais recente, maravilhoso, que é o Virgínia, que eu fui no Festival de Cinema de Gramado, né? E tem um documentário, deixa só fazer circular aqui a memória, que é o Aquecimento. Que é do mesmo que escreveu Bacurau, do Kleber Mendonça. Retratos Fantasma. Muito obrigada, que dica. Eu não sou muito boa dessas... Essa voz do além aí, apresenta ela pra gente. É a Yashmi, a nossa jornalista querida. Retratos Fantasmas é um documentário. É belíssimo, porque ele trabalha o fechamento dos teatros, dos cinemas de rua. Mas aquele jeito maravilhoso do Kleber Mendonça, né? Que é aquela fotografia, com aquela perspicácia. Assistisse? Então, assim, documentários... Eu sou apaixonado por cinema de rua, eu vou ter que ver. Tu tens que ver, tu vai adorar. Kleber Mendonça. O Christian vai sair daqui já com várias anotações. Muitas coisas legais. Eu até o Irving, que eu não falei pra vocês, o primeiro é que o Nietzsche chorou, mas depois tem A Cura de Schopenhauer. Então, assim, ele trabalha O Enigma de Spinoza. São livros preciosos. Eu tenho que ler tudo eles de novo, porque ele vai pegar vai situar o Spinoza, o Schopenhauer, ele vai pegar um paciente, no caso do
do Schopenhauer, ele trabalha a terapia coletiva do grupo e tal, e ele vai trazendo os ensinamentos filosóficos do Schopenhauer. E depois o Spinoza também. Então, ele trabalha um romance com cura através da filosofia. E ele é psiquiatra. Ô, Sofia, quando é que estreia teu canal no YouTube só de dicas culturais? Seria uma boa. Tá ali uma baita ideia. Ouviu aí? Prestou assim, atenção. Até porque eu tenho muita coisa. Por exemplo, esse aqui que eu trouxe pra vocês, que é um livro que eu peguei assim muito rápido, né? Eu sou tão fã de cultura que eu não consigo colocar fora. Uau, eu podia ter pego aqui um suporte para te responder aqui. Piada. Eu não consigo colocar fora. O que é esse livro? Esse livro, esse caderno, ele era na verdade uma biografia. É uma biografia, desculpem, uma agenda do Che. Daí eu fui colando, eu não ponho fora os prospectos das peças de teatro que eu assisto, porque eu amo, né? Então aqui, olha que bonito, esse aqui é o trabalho das máscaras, eu não sei se vocês estão mostrando. Depois a gente pega ali. E assim vai, ó. A Mostra de Artes Cênicas, essa para mim, uma das questões mais preciosas. Eu quero ver se a gente consegue fazer na Assembleia. Na Câmara Municipal, nós já estamos na 7ª Mostra de Artes Cênicas Música do Glênio Pérez, que nós criamos, eu junto com os artistas. A gente bota um recurso da Câmara, um edital que paga bem os grupos e os espetáculos individuais e coletivos. E eles apresentam de maneira gratuita para a sociedade. Então eu vou colando, né? Aqui eu não colei em cima para não perder mas eu vou colando tudo que eu assisti. Olha os saraus que eu produzi, olha aqui, ó, como eu não estou mentindo. E tem anotações também. Tem anotações. Olha, quando vi, minha vida não existia. Eu não tô escutando direito no ponto, mas eu acho que a galera tá pedindo pra te virar pra lá, Sofia, se tu conseguir mostrar. Ai, ali. É claro. Eu não tô conseguindo escutar direito, sei que estão me falando alguma coisa aqui, mas eu não sei. Eles estavam mostrando a capa, gente. Então tem preciosidades. Fito Paz, A Cidade Liberada. O Toque, uma comédia obsessiva, compulsiva. E assim vai, os espetáculos que eu fui assistindo. Olha aqui o Leminski. Tu já assistiu o espetáculo fora do Brasil, Sofia? Fora do Brasil. Alguma coisa talvez no Uruguai, quando eu fui. Tu começou esse caderno quando? Esse aqui é um dos cadernos, tá? Deixa eu ver aqui de que ano é. Porque de cultura eu tenho vários. Deixa eu ver se a primeira data que eu tenha marcado aqui. Vamos ver. 2017. Gente, aí eu guardo algumas matérias dos artistas que eu gosto. Fito Paz, A Cidade Liberada. Ah, que massa. Aí aqui toda do que tu mostrou, né? Das peças e tal. E atualmente tu tá fazendo algum caderno? Olha só que lindo. Ou tá parado? Não, tô com vários cadernos abertos, porque eu tenho caderno. Eu tenho pelo menos 3 cadernos, que é o caderno de trabalho, o caderno cultura e o caderno clipagem, né? Pois Esse aqui são grupos que eu cuido, por exemplo, vou ter uma reunião em São Paulo. Quando eu vou a São Paulo, eu vou no teatro, certo? Sempre. Então, agora eu vou ter em dezembro. Então eu vou cuidando, vou guardando. Olha aqui, ó, sarau elétrico. Olha a mostra aqui. Eu teria pérolas para mostrar para vocês. Mas eu tenho, então, um caderno de clipagem. Eu gosto de guardar tudo que sai no jornal do que a gente fez, né? Os meus artigos, ó. A educação não aguenta, tem meus artigos. Porque depois, isso aqui a gente pega uma memória das ações do mandato, que é muito legal. Então, esse tem caderno agora, tem caderno. Na cultura tem caderno. E o trabalho do dia a dia, que daí tem um que é geral e um interior. São 2 cadernos. Não, eu tenho que trocar de tablet, porque eu fico carregando. A galera fala que eu sou um pouco indisciplinada, mas eu preparei uma pergunta pra vocês terem, né? Sofia, nessa loucura, eu tô aqui há 7 anos e eu vejo a loucura que é a tua agenda política, né? Até virando um pouco disco aí. A gente nem vai fazer a virada do disco, porque vamos cair pra esse papo da cultura aí. Como é que tu encontra tempo? Na verdade, não é encontra tempo. Tu consegue encontrar tempo pras coisas fora da política, tá? Que te fazem bem? Uhum. Por exemplo, ir ao cinema, ir ao teatro em São Paulo, como tu falou agora. Sim, olha só. Eu seguido assim, a minha chefe de gabinete disse assim, Sofia, vai descansar.
E eu digo, sobrou uma noite livre. Domingo. E ela diz, vai descansar. E aí o meu descansar é ir num teatro. Ah, legal. Eu ir no cinema, no teatro. O meu descansar, ele não é um descansar que eu deito no sofá e boto as pernas pra cima, né? Ou é ler assim, em alguns momentos, porque eu também não tiro tarde para ler, porque eu gosto de estar na ação, na vida, né, num parque, numa praça. Então, assim, eu tenho os meus horários livres são ocupados com cultura. Ou alguma coisinha de jardinagem muito cedinho, meus jardins na frente. Eu já ressignifiquei o meu. Hoje de manhã eu tava varrendo, né? E daí, varrendo o meu pátio. Eu disse, mas por que tu varre teu pátio? Não, a gente tem quem varra, mas eu varro antes para não roubarem o meu orgânico. Tô brincando. Porque sabe o que é as folhinhas e as bolinhas? Se eu varro e ponho no meu canteiro. Porque senão sim. eles varrem e jogam no lixo. Jogam fora. Então, os meus horários livres são essas coisas que nós falamos, é a forma de eu relaxar. Então, por exemplo, São Paulo, a gente vai ter uma reunião dia 2, 1º e 2. Daí, entre 1º e 2, no sábado de noite, eu vou no teatro. Já sabe a peça? Ainda não, porque eu soube da reunião ontem, né? Nós vamos legal. organizar. Mas eu viajo, sempre dou uma viajadinha agora, mais recentemente não, já faz bastante tempo. Pelo menos assim uma semaninha em julho, 4, 5 dias e alguma coisa em janeiro. Quando é o ano de eleição, 10 dias. E quando não é eleição, procuro viajar até um pouquinho mais, né? Então, essa é uma outra coisa que acho precioso demais, né? Poder no tempo livre. Daí as viagens para mim são assim, ó. Esse aqui, por exemplo, é daquela livraria do Porto, que é na cidade do Porto, que é a livraria mais charmosa do mundo, que dizem, esse aqui. Então as coisas que eu gosto, na viagem eu procuro por elas, né? Mas realmente teatro é difícil no exterior, assim, por causa da língua, claro, né? idioma, lógico. Qual foi a tua viagem eu vou mais favorita? em museus. Eu vou mais em museus e viver o cotidiano. Qual a tua viagem favorita, o destino que tu mais gostou? Difícil, hein? Escolher um? Uns. Pois é. Eu aqui não quero esnobar aqui. Eu vou dizer só um que eu achei o mais querido de todos, Equador. A minha família, eu tenho família no Equador. Não brinca? Sim, em Quito. Mas olha só. Eu amo ir pra lá e eu acho um país incrível, tem muita coisa. Você tem o país dessa menina. Quer Eu dizer, não sabia disso aí, a gente vai ter que fazer o lado B da vida também. Eu acho, Vicky. É verdade. Eu já conheci lá Galápagos. Galápagos deve ser incrível, né? O Oriente, que tem ali a parte da Amazônia Pois e tal. ainda não fui nesses dois, vou ter que voltar. Tem muita Otavalo. coisa. Não, e Otavalo eu fui também. Sofia, e agora tu já tem casa pra parar, né? É verdade. Nas parentes da Vicky lá, de Teus grátis. parentes, mano. Sim, inclusive os meus tios estão vindo aí amanhã pra cá, mas eu adoro lá, assim, tem cada... Não, o Equador tem é cada- uma gracinha. É. É que o Equador, ele tem uma coisa, ele é pouco explorado pelo turismo, é bem menos que os outros lugares, né? Mas vamos tem dizer muita assim. coisa, tem, né, a cordilheira, tem os vulcões, As lagoas. águas termais. Eu fui parar numa cidade lá, não é Salto, não. Eu daqui a pouco lembro, porque daí a gente foi nas águas termais. Eu já fui, muito bom. Otavalo é uma cidade, assim, de uma cultura mais... E conforme tu vai andando nas cidades, tu vai vendo a roupa das mulheres, porque a gente vê muito indígena no Equador. Sim, muito. A roupa típica, né? Então eu achei, essa cidade eu quero voltar, é uma das que eu quero voltar. Mas já estive no México, Cuba, já fui 3 vezes, né? E ali eu vou porque acho que a gente deve ir fazer turismo em Cuba, sabe? Porque Cuba injustamente sofre um bloqueio econômico que é absurdo, que poderia ser assim uma ilha realmente da grande prosperidade, né? Pela escolha política deles, se eles não tivessem bloqueio, eles poderiam produzir mais condições assim de sobrevivência com menos, vamos dizer assim, com limitações, né? Limitações, que tudo é muito limitado, né? A gente não tem lá pobre na rua, gente que passa fome, mas tudo é sofrido, assim, difícil para arrumar um carro, para isso, para aquilo. Então, Cuba, eu acho que a gente tem que viajar, que é para ajudar, né? E brigar para romper o bloqueio.
Mas, claro, já tive várias cidades da Europa, a Itália, meu Deus, eu também sou italiana, mas é menos pelas origens, mais pela cultura, por viajar, a arte, né? As obras de arte, enfim, eu também gosto de ir aos museus e aí, bom, o que eu faço? Cadernos com minhas viagens, né? Eu até assim, Imagine Van Gogh. Gente, eu me emocionei de chorar hoje. Já veio essa exposição do Van Gogh, que é essa da projeção, que tu entra, assim, imersão no meio das... Mas eu assisti lá em Paris. Então, investir em viagens mexe muito com a gente aprende a se... Melhor investimento possível. A gente aprende a lidar com a insegurança, aprende a estar contigo mesmo, não estar seguro tua casinha organizadinha, naquele teu cotidiano que abre, né, horizontes. Então é um privilégio, né? Eu digo que viajar é um privilégio, não é todo mundo que pode. Eu quero fazer uma pergunta meio assim, inútil, mas... E meio pra terminar só pra terminar, que eu fiquei curiosa. Pra terminar, na verdade, assim, a gente vai fazer a pergunta, olha aí, tudo organizado. Aí eu leio aqui e a gente quer se despedir, Sofia, com uma poesia pra ti, tu lendo uma poesia pra gente, pode ser? Sim, pode Só ser. deixa a pergunta da Vicky. Mas a minha pergunta é pra curiosidade pessoal. Inútil. Qual é o teu signo? É Leão. Leão. Eu acho que combina contigo. Combina? Acho que faz sentido. Essa foi a minha pergunta. Legal, e essa foi a resposta. Galera, a gente vai se despedindo aqui, né? Provisoriamente, a gente vai se despedir mesmo com a deputada Sofia lendo uma poesia pra gente. Então, galera, a gente vai falar quem faz o programa com a gente aqui. Na produção, hoje, não na produção, na apresentação, a Vicky, né? Na técnica de áudio, Matheus Araújo. Na direção de imagens, o Fernando Loureiro. Na operação de câmera, Josimar Silva. Na edição de imagens, Kevin Ferreira. E agora, pra gente terminar, uma poesia na voz de Sofia Cavedon. Eba! Mar português. Ó mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Essa é conhecida, né? É Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o poeta que eu tenho tudo dele. E é muito legal porque ele abriu mão de outras coisas, né? Ele dedicou-se a ser poeta. Uma escolha de vida, assim... interessante, intrigante e produziu talvez os textos mais lindos que a gente tem. Então, ofereço a vocês agradecendo esse momento tão gostoso. A gente que agradece a presença aqui, muito obrigado Foi novamente. ótimo. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Lado A, Lado B, aqui na TV Assembleia. Muito obrigado, deputado. Obrigado pela Obrigada, presença. adorei. Gostou?